O fato de a gente estar na rua, assim como o Ninja também faz, o fato de a gente estar na rua ouvindo as pessoas, isso é a grande questão. Porque as pessoas não eram ouvidas. Imagina você assistindo o Jornal Nacional, aí tá, o Bradesco comete alguma gafe nesse sentido, que acaba gerando uma crise econômica no Brasil. E o Bradesco é um dos principais patrocinadores da TV Globo. Verdade. Antes de começar o Jornal Nacional, tem uma propaganda do Bradesco, para eles começarem depois começar o jornal já falando sobre o Bradesco ter feito aquilo. Isso nunca vai acontecer. Entendeu? Para mim, o jornalismo alternativo é eu ter essa liberdade de poder fazer isso, poder falar isso. E geralmente a mídia tradicional não pode fazer isso com esse lado da moeda e a mídia que se diz independente não pode fazer isso com o outro lado da moeda. Porque eu acho que o grande problema da mídia no Brasil, dessa concentração empresarial de mídia, é que todas também têm a mesma narrativa, né? Você pega até em outros países que existe uma concentração empresarial, comercial da mídia, só que nem todas têm um posicionamento tão parecido assim, né? Na França você vai ter o jornal de esquerda e o de direita, muito claramente. E aqui no Brasil a gente tem uma homogeneidade assim no pensamento da mídia tradicional que não permite a entrada de outras narrativas no debate político nacional. Antes, quando você queria criar um veículo independente, por que você queria criar um veículo independente e não trabalhar na Folha, na Globo? Seria por uma questão ideológica. Você quer fazer algo que você não consegue nos grandes veículos. Hoje eu diria que nem tanto. Hoje tem uma questão também de oportunidade de você conseguir fazer a sua mídia, né? Então as pessoas estão criando veículos independentes ou alternativos também porque hoje é possível. E não só possível, como necessário, porque muita gente quer fazer comunicação, já não consegue espaço na grande imprensa, e também é porque as pessoas querem ser os seus patrões, querem fazer do seu jeito. Mas que ele absorve, né, do que de melhor o jornalismo tradicional tem, né, da experiência dos veículos independentes que já tinham acumulado até então, e no nosso caso absorve radicalmente um acúmulo em relação a linguagens, né? Eu acho que tem também um debate muito forte sobre uma nova linguagem, não é só uma forma, um conteúdo que não tinha acesso ou que era invisibilizado. Acho que tem uma forma de falar sobre isso que ganha um protagonismo muito grande e que pra gente está muito ligado a ter passado, né, desde 2005, 2006 com Fora do Eixo, a experimentar muito forte, né, com a linguagem das redes sociais, que tem uma característica muito própria, com a transmissão ao vivo, que desde os festivais de música lá atrás a gente já estava fazendo de forma laboratorial, né, com a fotografia em tempo real, feita para as redes. Acho que são algumas, né, o próprio audiovisual, né, aquele formato de vídeo de 3 minutos para a web, acho que são algumas linguagens que a gente tinha ganho uma expertise muito grande no último ciclo e que elas foram definitivas assim na forma como as pessoas acessavam aqueles conteúdos novos, né? Pelo lado da contranarrativa, foi a primeira vez que a galera começou a se sentir contemplada e vista e sentindo que a sua voz é a mesma da que ela está lendo, não essas manchetes escrotas e absurdas que a Folha, e Veja, Estadão dão, sabe? Tipo assim, a gente tem relatos muito bonitos nesse sentido, assim, de que a galera fala, pô, vocês falam, pela primeira vez eu estou ouvindo coisas que eu queria ouvir. De algo que é independente, não estou falando de empresas, tem a Fórum faz um trabalho maravilhoso, Carta Capital, a Grandes Amigos, Coisa de Fato, faz um trabalho lindo. Estou falando de algo que não é uma empresa, algo que não tem financiamento de nenhum tipo. O que seria uma contranarrativa? A contranarrativa é exatamente utilizar uma linguagem que não é utilizada nos principais veículos de comunicação que nós temos hoje. E o que seriam esses principais veículos? Seriam a grande mídia, os jornais impressos, as revistas que são vendidas nas bancas de jornais e a própria televisão. Então, o papel dessa mídia alternativa é contar as mesmas histórias, né? Por exemplo, as manifestações, né, recentes que a gente vive no Brasil, só que através de um outro
ponto de vista, que é o ponto de vista que as pessoas comuns não terão acesso na televisão e no jornal impresso. A partir do momento que você não tem uma mídia regulamentada, dificulta a democratização da informação em si. E o que você tem no Brasil hoje são 6 famílias controlando mais de 60% da mídia hoje no Brasil. E quem que são essas 6 famílias? A quais interesses essas 6 famílias atendem? Aos interesses de quem financia esse pessoal. O interesse de quem é eleito para ajudar esse pessoal com projetos que implicam em benefício deles. Acho que a independência vem disso, de autonomia. E esse movimento ele surgiu de uma forma autônoma e espontânea e, em tese, né, horizontal. Assim como pela primeira vez o Ninja foi quem foi lá e ficou como um mosquitinho observando tudo que acontecia nas manifestações de 2016, em 2015 a gente fazia um puta de uns textos de fechamento, né, vinha o editorial da Folha e vinha o editorial nosso, assim, sabe, que tinha um peso absurdo, entendeu? A gente começou a incomodar essa galera grandiosa, entendeu? Por quê? Porque a Laura foi editora da Veja, da Folha durante anos e anos, porque a Carol é uma das maiores jornalistas que tem no Brasil, hoje está na Brasileiros. Então, assim, gente grande começou a falar algo diferente do que a Folha e do que a Veja fala. Isso incomodou bastante eles. Em ser independente também nas notícias em que traz e na forma em como ele apresenta essas notícias, né? Na forma como a gente conversa com as pessoas, na forma que a gente tenta trazer a voz de quem é protagonista das histórias para dentro da revista, ou do site, ou do programa de rádio que a gente tem, e levar essa voz de uma forma mais autêntica e mais real possível. E além disso, na escolha das histórias, né? Qual narrativa a gente vai apresentar para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? Acho que a mídia independente no Brasil ela tem muito esse papel de resgatar histórias que são diversas, são muitas, que não vão estar representadas ali na grande mídia, ou que quando estão representadas muitas vezes por um viés por um viés pejorativo ou ruim. O grande valor é ouvir as pessoas e dar voz a essas pessoas.